Seja muito bem-vindo ao canal do Dali Otaku. Então, Dali Otaku em tudo, rapaziada. E essa obra aqui está simplesmente incrivelnal. Mistura de incrível com excepcional. Se passa aqui contando a história de um jovem que sofria muito bullying, apanhava da galera, era espancado direto, humilhado e tudo de ruim que um jovem, um adolescente pode passar dentro de um colégio. Mas aí num belo dia ele ia tentar se suicidar. E alguma coisa aconteceu que você precisa assistir a aula para saber, e ele não se suicidou. E resolveu ir para sua casa. E quando chegou na sua casa, foi jogar um game, dormiu. E quando acordou, já era fim de mundo. E aí, meu amigo, o cara, de humilhado, de oprimido, virou o opressor. O John Wick do fim do mundo, um verdadeiro casca-grossa. Vamos que vamos! Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like. Vamos que vamos, aqui no canal do Dali Otaku. Então, Dali Otaku neles, rapaziada. E já mostra o bairro do nosso protagonista. De manhã cedo, janelas abertas, o PC ligado num jogo de videogame, cup noodles em cima da mesa e uma barra de chocolate. Tudo bagunçado, e esse aí é o nosso prota, dormindo até tarde. De repente, toca um alarme de celular e ele se acorda muito espantado. O quê? Eu dormi de novo jogando, caramba! Ele pega o celular e fala, eu não quero mais ir para aquela aula. E ele vai andando em direção à cozinha do apartamento dele, e tem ali um recado da sua mãe colado no papel na geladeira, onde basicamente falando que ela saiu para trabalhar e ele tem que ir para a aula. Ele fica olhando seriamente se ele de fato vai para a aula ou não, mas ele se arruma e vai para o colégio. Na frente do apartamento dele ele fica olhando um prédio muito alto, um condomínio de luxo. E ele em seus pensamentos fala, as crianças que vivem em um apartamento assim nem devem imaginar como é uma vida igual à minha. E ele meio que frustrado com tudo que está acontecendo, fica olhando, mas enfim, deixa pra lá. E continua aí andando pro colégio dele. Ele já corta ali pra frente do colégio e já mostra ele tomando uma bordoada, meu filho. No meio dos peitos ele caído no chão. E já mostra ele ali no chão se retorcendo de dor, apanhando. E esse de moletom branco fala, foi mal, Minju, você está bem? Estava tentando pegar leve com você. Com a roupa cinza fala, cara, se ele tivesse caído errado, a cabeça dele teria partido no meio, velho. Mas mesmo assim, a forma como o Minju voou foi incrível. E o de moletom branco fala, espera, o que ele disse? Ou eu ouvi errado? E ele diz, esse maldito do Minju, é um otário mesmo. E nos mostra que esse daí é o Park Seong-bin, tem 18 anos. E o Seong fala, será porque eu estou ignorando muita coisa ultimamente? Mas esse maldito está ficando muito corajoso, vocês não acham? De repente o Seong, espantado ali, escuta uma voz atrás dele onde fala, esse corredor está muito barulhento hoje. E corta pra essa cremosa aí, mais branca do que vampiro, meu filho. A bicha não tem nem sangue no corpo. E é ela que tá falando essas coisas, vendo o Seong batendo no Minju. Onde ela diz, qual é o seu problema, hein? Seong, já falei para parar de fazer bullying com esses perdedores. E o Seong fala, maldição, estava pensando que era outra pessoa. É só a hiena. A cremosa diz, sejam os perdedores ou os idiotas, o Park Seong-bin fazendo bullying com crianças, como sempre, né? E nos diz que essa garota aí é a Han Hiena, tem 18 anos. E ela continua a falar, você é muito nojento, então pare de causar problemas na minha frente e não arruine a vibração do colégio. E o Seong fala, ei, mas que parada é essa de bullying, hein? O que é bullying mesmo? Não sei o que é. E ele fala, o Minju? Deixa disso, o Minju é o nosso mascote de classe. Estamos apenas brincando com ele. E a Hana diz, se quiser brincar, não fique causando bagunças no corredor, vá para outro lugar ou algo assim. E nisso o Minju ali ajeitando o seu óculos. E o Seong fala, olha só quem está falando, você é quem o Minju mais odeia, hein? Hana Hiena. E a Yana fala, mas eu, diferente de você, não bato nele, entendeu? Eu apenas o ignoro completamente. E o Seong diz, mas que negócio é esse? Como se isso fosse muito... deixa pra lá. E nisso o Minju começa a se perder nos seus pensamentos e fala, assim como o Park Seong-bin, ela é uma garota da nossa classe, e eu conheço desde o ensino fundamental. E nesse instante começa a ter um diálogo entre o Seong e a Hiena, onde o Seong fala, em todo caso, eu vou me encontrar com um velho amigo para sair. Quer ir junto com nós, Hiena? E a Hiena responde, ficou louco? Depois da última vez que eu te dei ouvido, toda aquela bagunça aconteceu e nunca mais eu vou te ouvir nessa vida. Deus me livre. E ela ainda afirma, e de todos os lugares, e principalmente naquele conjunto habitacional nojento onde o Minju mora, Deus é mais. E o Minju ali começa a pensar, ela vive em um apartamento para ricos, que sempre vejo ao sair de casa. Os pais dela são médicos e comandam um hospital, são muito ricos e esbanjam dinheiro. Ela é ativa naquela plataforma SNS, que é como se fosse o TikTok e o Instagram, e é como uma borboleta em ascensão, a mais popular entre as mais populares. Além de tudo isso, ela é boa nos estudos e está sempre com as maiores notas do colégio. Ela simplesmente é linda, é maravilhosa. Ouvi dizer que até mesmo ela está estudando para ir para os Estados Unidos já ano que vem. E isso tudo acontecendo em sua mente. E ele olhando ali para Hiena nesse instante, ela fala,
Isso tudo em seus pensamentos. E aí ele começa a olhar pra hiena e começa a pensar. Ela parece ser a garota perfeita. Ela é boa em tudo. Mas se fosse pra apontar uma imperfeição nela, seria que ela despreza os pobres ou qualquer um que seja considerado um perdedor perto dela. E de repente corta pra situação atual, onde a hiena começa a olhar pro Minju e ela fala pra ele: "O que você está olhando, Minju?" E nisso ele faz memória em algo do passado há muito tempo atrás, onde ele fala: "Me pergunto quando tudo isso começou. Quando estávamos no ensino fundamental e acabamos pela primeira vez na mesma turma, eu me esforcei muito para reunir forças e coragem e ir falar com ela." E nesse instante ele tenta ir conversar com ela, onde ele fala: "Opa, com licença, você está indo pelo mesmo caminho que eu para casa?" E ela se vira e responde para ele, onde ele se assusta: "Você fede, então poderia parar de me seguir, por favor? Se usamos o mesmo caminho, então, por favor, ande para o outro lado da rua. Ou então, melhor, tente encontrar outro caminho." E ele, surpreso com aquela humilhação que ele estava escutando dela, ele fica pensando: foi quando eu percebi pela primeira vez. E nesse instante cai a ficha e dá um choque de realidade na vida dele, que ela é uma garota que não presta. E ela continua a dizer para ele: "Além disso, eu realmente não quero ter que perder o meu tempo conversando com alguém como você." E o Minju ainda continua pensando: a hiena me despreza. E eu continuo a me diminuir todos os dias e eu falo: de fato, eu cheiro a pobre. Mas parando para pensar, a hiena sempre teve um bom cheiro mesmo. E esse cheiro é de uma pessoa rica. E corta para o presente, onde eles estão dentro da mesma classe, e ele continua a pensar: normalmente, quando alguém realmente te odeia, os sentimentos que tem por aquela pessoa também desaparecem. E já corta para a hiena verbalizando: "O quê? Que irritante! No ensino médio, eu tenho que sentar perto de você mesmo, Minju. Alguém quer trocar de lugar comigo, por favor?" Ela fala. E o Minju, em seus pensamentos, continua: "Mesmo nós sempre estudando na mesma escola e na mesma classe, a hiena sempre me despreza e zomba de mim." Estranhamente falando, não entendia claramente como me sentia sobre ela. Mas realmente, eu ainda gosto dessa garota. Caramba, hein, Minju? Vamos ter amor próprio, pelo amor de Deus, cara. Te valoriza, parceiro. A mina tá pisando em ti, irmão. Muitos anos. E ele ainda continua em seus pensamentos. Esse é o verdadeiro sentimento, será, de um perdedor? Desenvolver sentimentos por alguém que te despreza a vida toda? Realmente isso é irônico. Mas e agora? Eu estou fisicamente destruído pelo Seongbin e emocionalmente destruído pela Hanyena. Desde aquela época até hoje. Ele cerrando os punhos ali e fala: "Mas foi por causa desta mesma situação de merda que acontece isso comigo todos os dias." E ele, muito frustrado com a vida dele, ainda diz: "Comecei a sentir vergonha da minha própria vida e de ser humilhado todos os dias." E já corta pra essa imagem do Minju com esses dois rapazes, onde esse mais gordinho do lado direito fala: "Sonhu, você não sabia que a programação dos animes desse trimestre estão insana? Você provavelmente já deve ter lido os mangás de alguns, não é?" E esse mais magrinho que tá em pé fala pra ele: Não. Esse ano eu não estou muito ligado no mundo dos animes. Em todo caso, se não me engano, está rolando hoje um novo evento do Range Z. Você sabia?" E o mais magrinho continua: "Se não fosse pela escola, eu já estaria lá no local do evento." E o mais gordinho fala: "Mas é sério, cara? Quem é que marca uma parada de um evento numa quarta-feira pela manhã?" E o mais gordinho retruca falando: "Não estou interessado em eventos de jogos. Prefiro ir no concerto musical da Lumina." E esse magrinho que tem um cabelo de cuia diz: "Ah, então quer ir comigo e ficar na fila para comprar os ingressos do concerto? Será no final desse mês." E nos mostra a idade e o nome de cada um agora. Esse magrinho, cabelo de cuia, o nome dele é Sonhu, tem 18 anos. O mais gordinho, que é o da direita, o nome dele é o Byong-jun, também tem 18 anos. E o Minju ali em seus pensamentos fala: Sonhu e Byong, que estão em turmas completamente diferentes da minha. São os únicos amigos que tenho com gostos similares aos meus. Mas eles tiveram sorte ao cair em uma boa turma, então ninguém faz bullying com eles. E um deles fala: "Minju, quer ir junto no concerto da Lumina com a gente, hein?" O Minju tá perdido ali nos pensamentos ali e continua pensando: eles são realmente caras muito sortudos e nasceram com uma boa sorte. E um deles fala: "Ô Minju! E o Minju tá pensando: acho que sou o único amaldiçoado nessa vida desgraçada que eu vivo mesmo. E o Sonhu fala: Minju, acorda, estamos falando com você, rapaz. E o Sonhu fala: Ô Minju, acorda, estamos falando com você, cara. E o Minju: o que vocês estão falando mesmo? E o Sonhu: vai ou não vai no concerto da Lumina? Nós vamos ficar hoje na fila para tentar conseguir os ingressos. Você não está interessado em ir conosco, não? E já mostra a foto da menina no celular, essa cara de otaku dele que não nega. E o Sonhu ainda fala: eu vou me tornar o maior fã da Jian. E o Sonhu já bota o celular na cara do Minju ali, a foto da Jian, e diz: e aí, você não quer ir mesmo com a gente, não? E de repente dá um estralo no Minju e ele fala: não, obrigado. A partir de agora, de hoje em diante, eu não me importo mais com essas coisas aí. E o Byong fala: o quê? Sem chance. Você ousa parar de ser fã da nossa querida Jian, uma das 5 maiores deusas dos ídolos? Isso é maluquice sua. Mas em todo caso, deixa pra lá.
O Minju pega e vai-se embora. E o Sun-Hoon fala, esse cara era um dos maiores fanboys da Lumina alguns dias atrás. E hoje ele não estava nem com uma aparência boa. Parece mais uma aparência de um cara morto. E o Byung fala, será que é por causa daquilo? Não é por causa daquele rumor que espalharam há algum tempo atrás? Agora, por causa de um rumor, ele vai agir como se o mundo estivesse acabando mesmo? Além disso, a palavra perdedor é algo que inventaram por aí. E o Sun-Hoon fala pro Byung, mas e se fosse com você? Você estaria do mesmo jeito? É verdade isso daí que você tá falando. Já mostra o Minju ali todo entristecido na sua sala de aula. E como sempre ele está pensando, como eu gostaria que as aulas deixassem de existir. E alguém dentro do mesmo recinto do Minju fala, aquele merda me olhou feio novamente ontem. Aquele tal de Kang Hak-cho. E quando ele vê quem tá falando, é o Seong e aqueles dois baba-ovo dele. E o Seong fala, mas honestamente, ele é mais baixo do que eu. Aposto que eu faço ele voar com um chute na bunda. Você não acha, não? E o de roupa azul da esquerda fala, ô Seong-bin, desde quando você começou a frequentar aquelas aulas de MMA, eu tenho certeza que ele não tem uma chance com você. E o Seong fala, maldição, aquele verme que abandonou os pais na Coreia do Norte, sério, tem que sofrer muito mesmo nessa vida. Mas acho que ele conseguiu fugir da Coreia do Norte como, será, hein? E o de roupa azul continua a responder, eu ouvi falar desse negócio aí que ele conseguiu fugir de lá quando ainda tinha 13 anos ainda. Mas acho que ele teve sorte, ou mal conseguiu escapar de lá. Sei lá. E alguém ali interrompe a conversa deles três e fala, ei! E corta pra esse jovem aí que tem um olhar sereno e tranquilo. E nos mostra que esse daí é o Kang Hak-cho, no qual eles estavam falando agora mesmo. E o Kang fala, ei, o que você acabou de dizer aí, hein? Já interrompe a conversa deles três ali. E o Seong fala, o que foi, seu maldito? Perdeu alguma coisa aqui ou tá com algum problema? O Seong já agarra ali o Hak-cho e o Hak-cho fala, cuidado com o que você fala, hein, seu idiota. E o Seong não deixa barato, segurando ele com raiva ali e fala, o que foi, seu filho da mãe? E o que tá com roupa cinza atrás do Seong fala, ei, para com isso, para com isso. E o de roupa azul fala, ô Seong, você começou, não deveria pedir desculpa para o Hak-cho, não? O Seong vai lá, olho no olho ali com o Hak-cho e fala, você veio para a Coreia do Sul, né? Se não quer morrer aqui, venha apenas quietinho para a aula. Deixa o Hak-cho de costa ali e sai andando eles três ali, bem tenso dessa situação. E nisso o Minju ali tá só olhando tudo isso que tá acontecendo de longe. E o Minju ali fica pensativo e fala, essa merda de turma, essa merda de vida, de escola, tudo é uma merda. E finalmente acabou a aula e o Minju tá indo pra sua casa e ele fica pensando, sim, começando amanhã, eu tenho certeza, eu vou parar de estudar. Isso será uma pequena felicidade em minha vida infernal que vem acontecendo. A partir de amanhã nunca mais eu vou para a aula. De repente ele para e olha aí, assustado ali, ele vê. É o Seong ali, praticamente dentro de um beco, falando, ei! E o Seong, bem na hora, hein, Minju? Ei, tô querendo comprar uns cigarros ali, você pode me ajudar? O Seong verbaliza para o Minju, apenas vá lá e peça para aquela velha comprar um cigarro para nós na loja de conveniência. O Minju fica enojado com aquilo que o Seong tá pedindo para ele e ele fala, esse maldito desgraçado, como é que ele... vá se ferrar, vá para o inferno, eu vou parar de ir para aquela aula a partir de amanhã. Nunca mais eu terei que ver esse verme novamente na minha vida. Eu deveria apenas mandar esse filho da mãe e se ferrar. E o Minju simplesmente ignora o Seong e aqueles dois baba-ovo do Seong ali e ele sai pensando, mas eu sou o Minju, alguém que só consegue imaginar e nunca tem coragem para agir ou fazer nada. E o Seong de longe começa a gritar, ei Minju, o que é isso? Você está me ignorando mesmo? E o carinha de azul ali começa a rir do Seong porque o Minju tá ignorando ele e fala, que caramba é isso? Que merda, hein? O Minju ficou louco. Agora ele está ignorando o Seong. E o de cinza que tá aqui no lado esquerdo fala, caraca, velho, olha aí, o cara tá ignorando, foi-se embora. Que merda é essa? E o Seong ali, puto de raiva, fala, esse maldito miserável. E já mostra aí o interior de uma construção civil dentro da cidade, onde o Minju tá tomando uma sova de peia. E o Seong fala, que loucura, hein, sua? Por que você agiu daquele jeito comigo, hein? Já pegando um tijolo ali, ele fala, esse merda. O que acham vocês dois da gente apenas matar esse Minju aqui agora? E o Seong fala, ei, seu filho da mãe, está começando a ficar corajoso, né? E o de roupa azul aqui na esquerda fala, cara, eu juro que eu não sei, velho. E o de roupa cinza que tá acocado, já tentei parar o Seong, mas eu desisti. Mesmo que o Minju morra hoje, sei não, esse cara não vai parar com isso. E o Seong ali fica escutando enquanto o Minju fala, vai, me mate, vai. Vai em frente, apenas me mate, seja rápido. Por favor, faça isso por mim. Eu não quero mais viver. E um dos baba-ovo do Seong ali fala, ei, agora estou me sentindo mal por você, hein, Seong? Cara, sei lá, velho. O Seong dá-lhe um bicão no estômago do Minju e fala, seu filho da mãe! E o Seong ainda continua brigando ali com o Minju e diz, ei, escuta bem o que eu vou te falar. Se você estiver pensando em se matar, olha, não vá colocar meu nome numa carta de suicídio, viu? Porque se você colocar, eu juro pra você que eu vou atrás da sua mãe. Eu sei que ela vai estar sozinha. Eu vou fazer coisas ruins com ela e depois eu vou apagar ela.
E um dos babão ali do Seong diz: Ô Seong, isso é um pouco exagerado, você não acha? E o Seong: maldição, eu não ligo pra essas coisas, calha a boca, vamos todos embora daqui agora. E mostra aí o Minju todo esbagaçado. Logo depois ele se levantou, saiu da construção civil e tá indo-se embora pra sua casa. Pensativo na vida como sempre ali, todo frustrado e decepcionado com tudo que tá vivendo, ele fala: como eu amaria que o mundo acabasse amanhã. Que merda de vida é essa? E ele para ali no meio da escadaria, olha pra cima e pra trás ao mesmo tempo e fala: não seria melhor que eu morresse mesmo? E como sempre, está sempre ali, usufruindo da visão daquele condomínio de luxo onde a hiena mora. E ele fala: se eu cair dessa altura, está tudo acabado, né? Não precisarei de mais nada nessa vida. Não tenho mais motivo para viver essa vida desgraçada, essa vida miserável. E ele indo de cabeça baixa ali, muito abatido, alguém atrás dele fala: ei! E ele se vira e olha, quando ele vê a hiena que tá ali com o celular na mão chamando por ele. E ela fala: o que você tá fazendo aqui, hein? Aqui não é a sua casa, certo? Ela fala pra ele: e o que está fazendo na frente do apartamento que eu moro? Não me diga que está tentando invadir aqui, né? E ele olhando ali pra ela, assustado com isso que ela tá falando pra ele. E a hiena fala: não parece que veio entregar algo aqui, né? Ou está tentando roubar alguém aqui por perto? Ele, com muita raiva ali, fecha o punho e fica pensando: sim, você tem razão. Eu não deveria estar aqui onde as pessoas como ela vivem. Eu apenas vim aqui para cometer um suicídio. Só queria morrer e ainda fui chamado de ladrão. É, parceira, a vida não tá fácil não, viu, meu companheiro? A hiena continua ali a indagar ele: ei, o que aconteceu com o seu rosto? Alguém te bateu? Fala pra mim. Sério, você é muito idiota, hein, cara? Se esses caras do Parque Sambiun ficam fazendo bullying com você, por que você simplesmente não revida? Depois de apanhar uma vez, não deveria tentar revidar na próxima vez? Do que ficar simplesmente apanhando por aí? Ao menos tente revidar e bater neles de volta. E ela ainda continua pisando nele. Sério, ver alguém como você, que não tem coragem para fazer nada, eu me sinto até patética. Você não é bom em nada, então deveria ao menos ter coragem para revidar. Sua vida não vai ficar mais miserável se continuar agindo igual um perdedor ou só aceitar apanhar nessa vida. Ele se vira de costa ali, completamente indignado com tudo que ele tá escutando, e ela fica ali falando pra ele ainda: mas o quê? Você vai apenas virar de costa pra mim e ir embora desse jeito? Sempre assim, né? Sempre fica me ignorando, né? Ei, eu tô falando com você. Mas que droga, você ficou louco, hein? Quando alguém conversa com você... ah, deixa pra lá, você é um inútil mesmo. Mas é sério, esse cara, ele é muito lamentável. Tão fraco e covarde. E o Minju, como sempre, seus pensamentos fala: amanhã eu definitivamente vou dar uma dura naquele retardado do Seong. Só quero ver mesmo, parceiro. E ele pega, depois desse dia aí completamente humilhante, ele chega na casa dele. Ai, finalmente estou em casa. Ligando o PC dele ali, ele fala: vou apenas jogar um pouco. Mas isso é ridículo. Eu desisti de cometer um suicídio só por causa da hiena. Ah, que merda. Mas o pior é que de fato tudo aquilo que ela falou pra mim era verdade. Não importa, eu não vou mais pra escola mesmo. Eu não tô nem aí. A partir de agora, nunca mais eu verei o Seong ou a hiena novamente. Vou ver se eu consigo ajudar a minha mãe com algum trabalho amanhã. E ali o Minju ali no seu PC ali jogando o joguinho. E de repente alguém ali no chat ali dele fala: finalmente você entrou no jogo, hein? Entra logo, vamos jogar. A gente tava te esperando aqui um tempão pra gente upar. Ele fala: calma, acabei de ligar o PC. E mostra que nesse momento que ele acabou de chegar na casa dele é quase 9h30 da noite. Ele tá ali intertido, jogando seu joguinho ali no seu PC, dentro do seu quarto, tranquilo. E ele começa a conversar com a galera ali no chat, onde um deles fala: ai, não venha. Aqui, ó, tem 3 zumbis. Certo, acabei de matar, tá tudo morto. E um deles ali no chat fala: ei, peraí, alguma coisa acabou de chegar aqui, já eu volto. E o Minju: hã? Como assim, do nada? Ei, apenas termina esse round, antes de ir embora. Peraí, não vai demorar muito, é só 10 minutos. De repente, outro parceiro dele ali no chat fala: Minju, também acho que eu vou ter que sair aqui, viu? E o Minju: o quê? Até tu, Byung? De repente, ele olha pro relógio dele ali e fala: que horas são mesmo, hein? Caramba, já é 10 horas, é tarde. E alguém ali no chat fala: mas que caramba é isso, hein? Ei, você viu as notícias agora, Minju? Está completamente um caos lá fora. E o Minju: o quê? Que notícias é essa que você tá falando? E depois que esse parceiro dele aí no chat falou isso daí pra ele, ele começou a prestar atenção do que de fato tá acontecendo lá fora. Ele escuta um som e olha. Ele tira o headset dele ali e fala: que caramba que tá acontecendo mesmo, hein? Ele saindo do seu quarto ali, ele olha ali na porta do seu apartamento, vê alguém batendo, ele fala: quem será que está aí? Ele fala: ei, quem tá aí fora, hein? Ele vai se aproximando da porta da casa dele e fala: sem chance, quem é esse maluco uma hora dessas? Cara, tá tão esquisito isso. E ele já mete o olho ali no olho mágico ali do apartamento da casa dele, onde tem um vizinho dele falando: ei, me ajude. Eu só não entendi isso aqui. Eu acho que o zumbi fala aqui, porque esse aqui tá falando, né? E o Minju fala: mas que negócio esquisito é esse? Esse é o vizinho lá de cima. E ele continua batendo na porta. E o Minju fala: o quê?
Será que algum entregador entregou alguma encomenda errada novamente no apartamento errado? E mostra o vizinho dele batendo a testa dele na porta da casa do Minju, velho. O Minju ali, meu filho, com o butico trancado, olhando na porta da casa dele. Ele fala, não, esse cara parece estar bêbado. E o Minju calmamente vai abrindo a porta do seu apartamento, olhando com muito cuidado e medo ao mesmo tempo. Vai botando a cabeça pro lado de fora ali do apartamento, olhando ali praticamente de quina de olho. Ele se espanta com o que tá vendo. O que é isso? E ele olha o vizinho dele todo ensanguentado, todo rasgado, cheio de sangue pelo corpo inteiro. Ele fala, Ajuxi, você está bem, Ajuxi? Não acha melhor a gente ligar pra polícia ou então pros bombeiros? De repente o vizinho dele dá um grito e parte pra cima do Minju. O Minju consegue colocar o cotovelo ali meio que no ombro dele, ali pra se defender da mordida do vizinho dele, do Ajinchi. E o vizinho dele quase metendo os dentes na cara do Minju. Ajoxi, por que você está assim? Por que você está agindo dessa forma? Você tá muito diferente. Sai daqui! Pelo amor de Deus, Ajoxi, sai daqui! Ele pega e dá um pisão no meio do estômago do Ajoxi. Ele derruba o Ajoxi nas escadarias do condomínio em que ele mora. Tranca a porta da casa dele o mais rápido que ele pode. E fica atrás da porta do apartamento dele. O que foi isso? O que acabou de acontecer aqui? E ele fica pensando, o que diabos é isso? O rosto do Ajuxi estava completamente... esquece. Eu vou ligar pra polícia. Pera, eu preciso ligar pra polícia agora. Ele pega o telefone rapidamente, já começa a fazer a ligação ali pra polícia. E ele percebe, o número da polícia não está funcionando agora. Que merda que tá acontecendo? Ele já começa a ver várias notificações de alerta de emergência no seu celular. Ele olha pra esquerda ali, a janela da sua casa e o telefone na sua mão. E resolve olhar pela brecha da janela da casa dele. E ele fala, o que é isso? O que tá acontecendo? E ele vê completamente um caos lá fora, onde pessoas estão correndo pra todo lado, sangue pra todo canto. E alguém gritando, por favor, alguém me ajude, por favor. E ele fala, que diabos é isso? Aquele é o Ajuxi, lá do andar de cima. Meu Deus, eu preciso ligar pra minha mãe agora. Será que ela tá bem? Ele pega o telefone e já vai ligar pra mãe dele. Meu Deus, ela geralmente chega esses horários aqui em casa. Ele começa a ligar e nada de atender. E ele fica, por favor, atende, por favor, me atende, mamãe. E ele muito assustado ali com o telefone no ouvido e na mão. Até mesmo o celular da minha mãe está fora de serviço agora. Enquanto no bairro dele tá tudo ensanguentado, tudo escuro. Ele tá dentro do apartamento dele, debaixo das cobertas, atrás da porta. Ele com o celular na mão, morrendo de medo, tentando raciocinar tudo o que está acontecendo. Celulares, até mesmo a internet já está fora de serviço agora. E mostra, não foi possível se conectar ao site. Ele resolve pegar o controle da TV. Ele liga a TV e fala, é melhor manter o volume baixo para conseguir ouvir o que está acontecendo lá fora. E nos jornais, na TV, não se fala de outra coisa. Uma série de assassinatos brutais está sendo acometidos por um número não identificado de pessoas que estão andando pelo país. Mas o governo está considerando isso como um ato terrorismo, indiscriminado, e está investigando a causa e os responsáveis por tudo isso. No entanto, nenhuma informação mais específica ainda foi liberada. Isso mesmo, vou repetir, a atual situação é extremamente séria aqui no nosso país. E o Minju ali todo assustado. Meu Deus, terrorismo? Como assim? Como algo tão ruim está acontecendo? E as notícias continuam. Se for possível, permaneça em casa. Tranque as portas e janelas e evite um contato com as pessoas do lado de fora. E no jornal mostra essas cenas terríveis que estão acontecendo em todos os lugares. E as informações. Temos uma atualização da situação. Agora também tem relatos de assassinatos estarem acontecendo na área de Busan. Os incidentes violentos aparecidos estão sendo reportados não só nas grandes cidades, mas também em Seul, Busan e Incheon, mas em todas as cidades. A polícia e a força militar já foram deslocadas, mas a situação parece ser muito difícil de controlar. E o Minju ali atrás da porta da casa dele. Isso é insano. Não é apenas terrorismo ou causando medo em massa. E ele tentando não acreditar e ele fala, mas isso, não me diga que eu estou pensando. Meu Deus, será que é isso que eu estou pensando mesmo? Será que poderiam ser zumbis? Não. Eu estou sonhando. Não, eu não acredito. Tudo isso não está acontecendo muito rápido. Foi de Seul a Busan também, apenas em um dia. Mas por quê? Qual é a causa disso? Não. Eu não deveria ficar aqui parado. Parando para pensar, a maioria dos moradores dos andares de cima já saíram mais cedo. Se não tem ninguém nas escadas do prédio, primeiro eu preciso fechar o portão da frente do prédio. Ele olhando ali do olho mágico da porta da casa dele fala, parece que não tem ninguém aqui por perto agora. Ele abre a porta do apartamento dele cuidadosamente e vê sangue pra todo lado. Caramba, tá um caos aqui, tá tudo sujo. Não é possível que tenha alguém lá em cima. Certo? Será que não? Ele fica pensando. De repente ele chega na porta do condomínio dele
Ele resolve dar uma olhadinha pra rua, abre a porta vagarosamente e vê um zumbi andando lá do lado de fora. E ele fica, meu Deus, eu tenho que ficar em silêncio, eu não posso fazer barulho. E quando o zumbi vai olhar pra ele, ele simplesmente fecha a porta rapidamente. Ele consegue trancar a porta do condomínio onde ele mora. E ele coloca a mão no peito dele. Ai, meu Deus, ainda bem que aquele zumbi não me viu. E eu fechei a porta aqui do condomínio. E ele fica pensando, agora que penso nisso, o pessoal que não saiu de casa, será que estão bem mesmo? Está estranhamente quieto aqui dentro do condomínio. Vou apenas ficar quieto aqui dentro e esperar até amanhã. A polícia ou alguém vai vir aqui me resgatar. Eu tenho certeza disso. E ele volta pra dentro do seu apartamento e vai assistir novamente a TV e as notícias que estão passando. E as notícias não são nada boas e continua. Sim, vamos continuar informando a todos sobre a situação atual. Atualmente estamos... E de repente o sinal de transmissão é cortado. E ele fala, agora até mesmo o sinal de TV caiu. Meu Deus, eu vou me deitar aqui. Eu vou tentar dormir um pouco. Ele ali nos seus pensamentos, ele fica, meu Deus, eu não consigo dormir, esse caos aí acontecendo, mas ao mesmo tempo é tão estranho isso tudo que tá acontecendo. Ontem mesmo eu queria cometer um suicídio, já que não aguentava essa vida infernal que eu tinha que viver todos os dias. Até queria que o mundo acabasse, mas agora está acontecendo, mas aqui estou eu, tentando sobreviver desesperadamente. E ele fechando seus olhos, ele fala, bom, talvez, não que seja tão diferente de antes, seja antes ou agora, ainda é um inferno para mim essa vida. Mostra as ruas da cidade onde ele mora, tá um completo desastre, sangue para todo lado, errante para todo canto, gente morta, corpos, tá uma situação terrível. Mas ele resolve se levantar e dar uma olhada lá na rua da casa dele, e ele consegue presenciar uma coisa que ele não gostaria. Corpos para todo lado, sangue, caos, desordem, desgraça. E ele percebe e fala, o ar está tão estranho, com um cheiro forte de sangue em todos os lugares. Só de sentir essa atmosfera é possível dizer que... Deixa pra lá, eu vou fechar tudo aqui. Ai, meu Deus, tá um caos. Meu pai do céu, eu nem tô acreditando que isso tá acontecendo. Sair agora é simplesmente um suicídio. E ele voltando pra dentro do seu apartamento, ele vai para a cozinha da sua casa e fala, bom, peraí, deixe-me ver. Eu tenho 4 miojos, 6 copinudos, incluindo arroz instantâneo e arroz não cozido, o suficiente para uma pessoa viver por 2 semanas ou mais, e alguns temperos também. Tenho 3 garrafas de água e a torneira ainda funciona, então é melhor eu guardar o máximo possível de água também. E por sorte o gás também parece estar estável, está funcionando. Só julgando pelo abastecimento emergencial de comida, acredito que posso sobreviver nessa casa até mesmo por 1 mês. Durante 1 mês eu acredito que alguém deve aparecer aqui, certo? Só espero que a minha mãe esteja bem. Pelo amor de Deus, que ela esteja bem. Ele pega o telefone ali e fala, não consigo ligar para 119 ou entrar em contato com alguém agora, que as linhas telefônicas e a internet não estão mais funcionando. Agora que penso nisso, excluindo os apartamentos vagos, tem 5 famílias ainda nesse prédio. O Ajushi do apartamento de cima já se tornou um monstro daquele. E o andar de cima do dele tem um casal de velhos e uma Ajuma. Será que ainda estão lá em cima? Ah, também tem aquele cara lá, o cara lá da escola, o do último andar lá no terraço. Ele ainda está lá. Ele geralmente traz a namorada dele toda terça-feira para dormir com ele. Ontem foi terça-feira. Bom, então... talvez ele ainda esteja no apartamento dele. Ele começa a subir as escadas cuidadosamente, coloca o ouvido em um dos apartamentos e ainda fala, ainda sem sinal de alguém vivo nos outros andares. Isso significa que a minha última esperança é o cara do terraço. Por favor, que ele não tenha se tornado um bicho daquele. E ele, muito tenso, continua subindo as escadas até o terraço. Ele olha e vê, caramba, a porta do terraço tá aberta. Ele cria coragem e vai para o terraço. Chegando lá, ele olha e fala, será que eu devo chamar por ele? Não, vou ficar em silêncio. É melhor não. Em todo caso, ele olha pro chão. O que é isso? A porta do apartamento dele também está aberta. Ele bota a cabeça ali pra dentro do apartamento do cara e fica dando uma olhada cuidadosamente em silêncio. Ele vê que tá tudo bagunçado, tudo virado, sangue. Ele assustado, mas fica olhando e diz, não, eu acho que não tem ninguém aqui. De repente ele escuta um som e fala, que barulho é esse? Caramba, hoje é o 2º dia desse desastre. E ele continua a adentrar o apartamento do cara e continua a ver que tem mais sangue e continua tudo ainda muito mais bagunçado. E de repente, o cara do terraço, o vizinho dele, sai do closet cheio de sangue. Ele fala, esse dia se tornou o mais decisivo da minha vida. Caramba, eu acho que tem alguém aí dentro. Eu consigo sentir uma presença. Que merda é essa? Eu tô tremendo de medo. Melhor sair daqui bem devagarzinho. É a melhor coisa que eu faço. E ele vai lá e derruba um vaso de planta nessa hora com seu cotovelo. O vaso quebra, meu irmão. Faz uma barulheira da desgraça. Que merda! Caramba, eu não vi esse vaso. Eu vou sair correndo daqui agora. Esse cara é muito azarado. Tá tenso aqui.
Ele vai lá e tropeça na própria perna. Que merda, eu fiquei com medo, eu tropecei na minha própria perna. O quê? Eu sei, acho que tem alguém aí. Que merda, é o meu vizinho aqui do terraço. Ele se transformou num monstro. O vizinho dele transformado em zumbi vai pra cima dele nesse instante. Mas o Minju consegue se abaixar no momento em que o vizinho dele ataca ele, desviando do vizinho dele que já tá transformado em zumbi e se levantou com a força pra derrubar ele pra fora do condomínio pelo terraço. E mostra o vizinho dele já transformado em zumbi caindo pra fora do condomínio nesse instante ali. Caramba, eu consegui jogar ele pra fora? Como assim? Ai, não pensei que eu ia conseguir fazer isso. Foi um impulso. Mas que merda. Pensando bem, ele caiu. Ele tá fora. Não importa, eu vou trancar essa porta aqui agora. E vou descer correndo lá pro meu apartamento. E ele vai todo desesperado pra dentro do apartamento dele. Chega lá, tranca a porta e se joga na sala da casa dele. Meu Deus, o que acabou de acontecer? Eu nem acredito. Ainda bem que deu tudo certo. Caramba, eu tô com muito medo ainda. Oi, adrenalina. Era o cara do último andar. Eu não sabia que ele tava lá. Mas agora ele deve estar morto. Depois dessa queda. Caramba, agora que eu pensei, será que eu acabei de matar alguém? Não. Não foi culpa minha, não foi culpa minha. Aquele cara me atacou primeiro. Ele fica se culpando ali, né? Como se ele tivesse matado uma pessoa. Ele dá uma olhada no relógio, já é quase 7:30 da noite. E ele tá ali atrás da porta da casa dele, ajoelhado. Continua pensando em tudo que aconteceu hoje e tudo que está acontecendo. Ele fica naquele dia, passei o dia todo sendo atormentado pelaquela culpa. Foi realmente culpa minha que o cara do último andar caiu do terraço e morreu, será? Esquece. Bom, eu vou dar uma olhadinha ali fora. Ele vai e abre a porta do condomínio dele. Resolve sair um pouquinho do condomínio pra dar uma olhada lá fora como é que fica a situação à noite. Ele vê só um monte de corpos, sangue como sempre, e dessa vez apenas um zumbi andando ali na rua da casa dele. O zumbi para e percebe, e se vira e olha pro Minju. Que cena terrível. O Minju fica olhando isso que tá acontecendo, tentando assimilar ainda. Ele para. Ele tá olhando pra mim? E quando o Minju realmente presta atenção pro zumbi, ele fala, é o cara do último andar, ele ainda está vivo. O zumbi... Ele olha pro cara que ele derrubou lá do terraço e fala, me desculpe, são só os zumbis. Ele entra no condomínio e fecha a porta novamente. Ele fala, desde aquele dia, estranhamente falando, o meu medo de ser infectado começou a desaparecer. E eu só raiando no dia seguinte, o Minju fala, hoje é o 3º dia, desde que esse apocalipse começou. Mas corta pra ele fazendo uma comidinha ali na casa dele, se alimentando. Ele sentado sozinho, na sala da casa dele, e ele pensa, até o gás parar de funcionar, posso comer isso. E não sei quando ficarei sem gás. Será que é realmente certo eu ficar esperando aqui até alguma ajuda chegar? Afinal, 1 hora ficarei sem comida. Mas como mais ninguém saiu além do cara do último andar, acredito que não tenha mais zumbis nesse complexo. Devo sair e dar uma olhada, será? Tentar pedir ajuda, talvez? Criar uma fogueira no telhado? Não sei. Será que é uma boa ideia? Bom, enfim, mas acho que até amanhã eu vou ter que sair. E ele ali em seus pensamentos ele fica. Talvez seja por eu já estar preparado a desistir da minha vida alguns dias atrás, né? E ele se lembra ali o confronto que ele teve ali com o vizinho dele, o Ajushi. O momento de embate ali com o vizinho dele do terraço. E ele fala, ou é por causa da experiência que eu passei ontem e antes de ontem. Bom, eu não tenho mais certeza de nada. Mas essas pessoas que viraram zumbi não me assustam mais. O cara tá se transformando no John Wick já, rapaziada. De repente ele sai dos pensamentos e algo acontece que ele se assusta. Ele vê que é seu telefone tocando e ele fala, mãe, é a mãe. Ele desesperadamente pega o telefone e grita, mãe, é a senhora. E ela fala, Minju, onde você está? Você está bem? E ele fala, sim mãe, eu estou bem, eu estou em casa, estou sozinho. Onde a senhora está? E ela fala, eu vi os militares ajudando a evacuar antes de ontem e estou atualmente no abrigo de Seongnan. Não se preocupe comigo, filho. Se estiver em casa, não saia. Eu vou pedir para uma equipe de resgate irem até a nossa casa para ir te buscar. Agora mesmo em Seoul. E ele ali assustado ali. A mamãe, ela tá viva. De repente o telefonema cai e ele olha pro telefone. Mãe! Que merda! A ligação caiu. Ainda assim estou feliz, graças a Deus. Eu ouvi que a minha mãe está bem. Mas que merda, eu estou recebendo nesse instante um monte de mensagem. É o Sonhon e o Byung falando, esses caras estão bem, será? Será que eles estão seguros? E começa a mostrar um monte de mensagens do Sonhon e do Byung ali no telefone dele. Mas é sério, apesar que estariam brincando em um momento como esse, será? Não, eles não seriam capazes de estar brincando com uma coisa tão séria. Ele fala, o Sonhon e o Byung. E ele fala, o Sonhon e o Byung, eles moram perto um do outro, então eles devem ser capazes de ajudar um ao outro nesse instante. Mas só a minha mãe, o Sonhon e o Byung entrarem em contato comigo numa situação dessa, eu já estou muito aliviado e feliz. Pois são pessoas que eu me preocupo e se preocupam comigo. Mas a hiena, será que
Ele começa a se perder nos seus pensamentos e ele fala: de todas as pessoas que eu conheço, ela é a única que vive mais perto de mim. Agora que eu parei pra pensar nisso, ela veio aqui no passado. Ele faz memória de algo do passado. E alguém falando: sério? A hiena? Ela te viu no Instagram e me pediu para te apresentar pra ela. Sério isso? Ela não sabe que eu tenho namorada? Será? Aí ela: sim, eu acho que ela deve saber. Ei, mas você acha mesmo que a hiena vai vir mesmo aqui? Ela geralmente é muito tensa. Está tudo bem, fica tranquilo. Eu falei para ela vir aqui sem hesitar. Ela provavelmente nem sabe onde é a casa do Minju. E a galera ali tá toda reunida ali, fumando, bebendo. E o Minju ali no meio, ali, um peixe fora d'água, né? E outro carinha aqui de costa, aqui com as mãos no chão, fala: se ela realmente vir aqui, não significa que ela está querendo um namorado, será? Pô, eu estou esperando por isso. E até coloquei um monte de foto minha no Instagram. Ficaram muito boas. E o Seong fala: ei, Changmin, se ela vier, acredito que será uma ótima oportunidade. Você está preparado para isso? E o outro carinha: seu maldito desgraçado, está tentando me vender ela igual tentou fazer no passado, né? Ainda assim, a hiena vai realmente vir aqui, será? Mas se eu for pego tentando flertar com ela, estarei em grandes problemas. Quem se importa, né? E de repente chega uma mensagem ali no celular do Seong e ele fala: ei, a hiena acabou de entrar em contato comigo aqui. De repente o Seong: a hiena realmente vem aqui, será? E o outro: sério? Eu não acredito. Ela realmente está aqui? E o Minju ali tá em choque ali porque a mina tá chegando. E um deles fala: caramba, eu vou lá fora abrir a porta pra ela. E o Minju: eu não tô acreditando. Ela realmente veio? Ela tá aí na porta de casa agora? Caramba, velho. E a mina veio mesmo nesse curral aí de fedorento. Cerveja, cigarro, meu pai do céu. A mina chegou, velho. Ela abre a porta e olha aquela situação. Os caras ali tudo bebendo e fumando. Ela tá em choque. O carinha olhando pra ela assim fala: entra, hiena, fique à vontade. E alguém fala: a casa do Minju é muito legal, não acha? Fica aqui, vamos ficar aqui com a gente. E o Seong fala: em todo caso, esse é o Changmin, que tinha mencionado. Vocês se conheceram pelo Instagram, certo? Você lembra disso? Ela olha pro Minju e toda essa situação e fala: é sério isso? Eu vou embora daqui. E alguém fala: o quê? Como assim? Você acabou de chegar e já está indo embora, hiena? E o Minju ali, meu Deus, eu não sei se ele tá envergonhado, se ele tá frustrado. Qual é o sentimento dele nesse momento, mas acho que é vergonha. E o Minju ali fica ali pensando: o que me fez me sentir miserável não foi ver o Seong e a gangue dele invadindo a minha casa. E aí já corta pra hiena falando: o cheiro de cigarro é nojento, o chão tá sujo, a casa é muito abafada. E por que você não falou que era a casa do Minju? Que irritante isso. E ele diz: o que me fez ficar realmente envergonhado não foi toda essa situação, mas foi o que a hiena falou, foi a reação dela. E depois ele ali todo humilhado no banheiro da sua casa, e dá pra ver, né, que é uma casa bem humilde mesmo. E ele fala: será que ela está segura uma hora dessa? E já corta pro momento atual. Caramba, esse Minju, vou te falar, eu tenho um pouquinho de raiva dele, porque a mina só pisa nele, humilha ele, e agora ele tá se importando com ela. Que merda, hein, velho? E ele continua pensando ali na privada: se esses sintomas são causados por um vírus zumbi, como o pai dela e o diretor do hospital talvez conheçam alguma solução, será? Mas por que eu estou preocupado com a situação dela agora? Porque tem um gado, velho, é por isso que tu tá preocupado com ela. E ele fica: mas eu acho que ela deve estar bem, já que tem uma boa vida ali dentro daquele condomínio de luxo. E de repente, por ironia do destino, ele escuta um grito: Minju! 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 Socorro! E ele: hã? O quê? Essa voz? Ele tá cagando ali. E ele olha pra porta ali: Minju! Minju! E ele: caramba, quem é isso? Quem tá falando do meu nome agora? Será que... E ele ainda continua pensando: é agora mesmo isso? Alguém lá fora chamou o meu nome? Será que eu ouvi errado? Não é possível. Minju, você tá aí? Você tá aí, Minju? Abre a porta, Minju! Se estiver, abre a porta, por favor! Rápido! Ele: o quê? Não, eu não tô ouvindo coisas. É alguém mesmo que tá me chamando. Ele sai correndo lá pra porta da casa dele e fala: caramba, essa daí é a voz da hiena. E ela continua lá: Minju, por favor, Minju, abra a porta. E ela para de bater na porta da casa dele e vai pra janela do quarto dele. E ela fala: por favor, eu estou aqui, eu sei que você está aí, certo, Minju? Abre essa porta, você tá escutando a minha voz? Abra a porta lá da frente, eu sei que você está aí, então você tá escutando a minha voz, rápido! Tem um zumbi vindo ali! E começa a vir um monte de zumbi pra cima dela. Vem um se arrastando com o pé quebrado, outro com o pescoço, vem outro correndo ali. E ela começa a gritar desesperadamente pelo Minju e os bichos estão chegando. Ela continua batendo desesperadamente ali na janela do quarto dele: por favor, Minju, abre essa porta rápido, abra rápido, por favor! E ele rapidamente abre a porta: vem por aqui, hiena, por aqui, entre rápido! Vamos, se levante daí, venha logo! Ela entra no condomínio, ele tranca a porta rapidamente e ela: ainda bem, eu consegui escapar deles! Ainda bem que você estava aqui, eu sabia!
E os bichos lá na frente do condomínio dele. E ela fica lá. Até que enfim eu cheguei. Tô cansada. E ele ali na sala da casa dele, sem saber o que de fato tá acontecendo e sem acreditar, ele fica, meu Deus, a hiena tá na sala da minha casa. E eu não sei porquê, mas ele fica olhando pro pé dela, velho. Tanto lugar pra olhar e vai olhar pro pé, velho. Eu acho que foi o que traumatizou, né? Onde ele disse que a casa dele era muito... onde ela disse que a casa dele era muito suja. E ele olhando pra ela, ei, hiena, como você está? Você está bem? Por que você veio até aqui? E ela agarra ali na camisa dele ali. Ele se joga no chão, ela se joga em cima dos peitos dele e ela começa a chorar ali. Ai, meu Deus, até que enfim eu cheguei. Tá um caos lá fora, tá um terror, tá uma desgraça, uma miséria. Por favor, me ajude, não me deixe lá mais pra fora, por favor, Miju. E ele fica, o quê? Não, hiena, que é isso? Eu não vou fazer isso com você. E ela ali chorando desesperadamente e ele sem saber o que ele pode fazer, se ele abraça, se ele não abraça, se ele escuta, se ele se levanta, ele não sabe, ele tá em choque. E ela ainda fala ali num tom ali bem choroso. Me fale, Miju, por favor. O que é tudo isso? O que tá acontecendo?